Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai pro outro lado. Vamos falar um pouquinho da membrana, né? Esse véu que separa a realidade do outro lado dentro do sistema do Ordem Paranormal RPG. A gente já tá bem habituado com o conceito de membrana, né? Que toda vez que a gente chega num lugar que a membrana ali tá meio fraca, tá meio danificada, ela tem aquele véu, aquela névoa, né? Que fica ali embaixo. Geralmente o clima tá um pouco mais frio, estranho, as coisas acontecem meio, né? Aquelas coisas assim, porque o paranormal já está em atividade. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existem estados diferentes da membrana. Então a gente tem aí basicamente 5 estados descritos ali no livro de regras, na história do Ordem, mas basicamente 2 deles ninguém nunca viu e um é muito raro. De qualquer forma, eu vou passar aqui em ordem por todos eles e comentar um pouquinho para vocês entenderem como funciona a membrana dentro do Ordem Paranormal, até mesmo porque nas missões de vocês podem usar essa narração, né, da membrana, dela arruinada, dela intacta, dela danificada, enfim, existe um efeito narrativo para deixar a coisa um pouco mais tensa, né? E também existe um efeito mecânico, vocês vão entender. Para quem não conhece, eu vou explicar já quando eu passar por ela, mas vamos do começo. Começando pela forma intacta, né? A primeira forma é uma forma que raramente é vista, na verdade existem só registros da membrana intacta em algumas regiões, justamente porque onde a membrana está intacta, o paranormal não toca, ele não chega, então criaturas não podem ser invocadas, rituais não podem ser conjurados, nenhum poder paranormal é ativado, nem coisa do tipo. Ninguém sabe como que uma membrana chega nesse nível, né? É tão recuperada a ponto de se tornar intacta, né? A gente nunca viu, como eu disse, existem só registros de que existiram lugares onde a membrana era intacta, mas fica uma ideia de você tentar criar uma missão aonde você tenha um lugar onde a membrana é intacta e logo depois ela passa a ser danificada, enfim, qualquer outro tipo de coisa. O próximo nível já seria não o nível intacta, onde realmente nada acontece, mas é um nível desejável, onde todo mundo gostaria de estar, que é o nível estável. Aqui a membrana já foi danificada, foi recuperada e agora tá tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Rituais de primeiro círculo ainda podem ser conjurados, mas não pode ser aprimorado para a versão decente ou verdadeira, só ritual de primeiro círculo. Nenhum ritual de medo também pode ser conjurado em lugar com uma membrana instável, e uma criatura não consegue se manifestar dentro de um lugar com uma membrana estável. Então, mesmo que uma pessoa tente fazer um ritual ou alguma coisa do tipo sem comprometer a membrana, sem gerar medo, essas coisas, ou mesmo aqueles lugares quando a membrana já tá mais fraca, que eu vou chegar lá, que uma pessoa morre, ela vira um zumbi, enfim, nesse lugar não acontece, até porque só ritual de primeiro círculo pode ser conjurado. É como se a membrana tivesse bem firme ali ainda, ela não vai deixar o paranormal tomar tanta conta assim do lugar. Descendo mais um pouco o nível, né, agora saindo da estável indo para danificada, essa é o estado da membrana mais comum existente ali no universo do Ordem, tá? Que é onde todas as regras se aplicam do jeito que tá no livro. Então rituais funcionam exatamente daquela mesma maneira, poderes paranormais, rituais de medo, tudo igualzinho às criaturas, porém criaturas de até VD 300 podem ser conjuradas, podem se manifestar, né? Não tô falando que vai ser conjurada com uma pessoa, vai invocar a criatura, porque não é assim que funciona, você sabe. Mas a criatura pode se manifestar dentro de um lugar com a membrana danificada, até VD 300. Se uma criatura tiver o VD acima de 300, ela pode entrar em uma zona danificada, em uma zona com a membrana danificada, mas ela tem que ser gerada, ela tem que se manifestar em uma membrana que esteja mais danificada, que são os próximos 2 níveis que a gente vai falar. O próximo nível a coisa já começa a ficar bem feia, porque é a membrana arruinada. A partir daqui é da onde são surgidas, né, da onde surgem as criaturas com VD maior de 300. E aqui o negócio começa a ficar feio, as coisas já começam a distorcer, já é um local onde tem mais do outro lado do que da realidade ali naquele lugar, né? Então o que acontece é todos os rituais são conjurados na sua versão verdadeiro, sem precisar de ponto de esforço extra, sem precisar gastar mais nada. Você vai usar, por exemplo, um ritual de primeiro círculo que vai gastar 1 de PE, você vai gastar 1 de PE e vai executar ele como se fosse verdadeiro, mesmo que você não possa. Se você for um ocultista Nex 5 e caiu no lugar com a membrana arruinada, primeiro que dó de você, mas segundo, você pode usar um ritual de primeiro círculo que ele já vai ser executado na versão verdadeiro automaticamente. Mas a gente sabe que a vida em Ordem Paranormal não é um verdadeiro piquenique.
Lake, então as criaturas dentro desse lugar onde a membrana está arruinada também ficam mais fortes. Primeiro que, como eu disse, a membrana arruinada já pode ter acesso a qualquer criatura, então você pode colocar qualquer criatura para surgir nesse local, acima de VD300, por exemplo, então aqueles monstros bem fortes, ou até os próprios portadores das relíquias, enfim, qualquer um deles pode aparecer, pode surgir em um lugar com a membrana arruinada. Além disso, todas as criaturas ganham mais 10 em testes de ataque, rola mais 2 dados de dano do mesmo tipo para aqueles ataques que elas forem fazer e ganham 10 de resistência a dano, que acumula com a resistência que ela já tem. Então se ela já tem resistência a morte 20, ela vai ter resistência a dano 10 e morte 20, é assim que funciona. E não é só isso que acontece não, tá? O ambiente com a membrana arruinada, ele tá totalmente distorcido, é difícil de entender justamente porque tem muito do outro lado e é o tipo de coisa que a gente da realidade, né, os jogadores, os personagens, não tem como entender isso. Então as memórias começam a ficar embaralhadas, os sentidos começam a ficar estranhos, isso provoca efeitos também mecânicos. A cada rodada que cada jogador estiver dentro de um lugar com a membrana arruinada, ele toma 1d6 de dano mental, e é 1d6 que, enfim, daquele jeito, né, você vai tomar e pronto, acabou. E por último a gente tem a membrana rompida, que é um estado que nunca foi visto, obviamente, justamente porque se na membrana arruinada já tinha mais do outro lado do que da realidade, a membrana rompida é literalmente a junção dos dois mundos, então não dá pra julgar, não dá pra entender, não dá nem pra descrever o que teria dentro de um lugar como esse. É um lugar onde não existem regras, então todas essas regras que a gente segue do paranormal, dos rituais, das criaturas, lá não existe isso, e também fica difícil até de compreender o que é esse lugar. Não sei se vai ter alguma coisa a ver com alguma temporada ali do RPG futuramente, se eles vão explicar alguma coisa, se vai ter relação com essa parte de junção da realidade com o outro lado, com o paranormal, não sei, mas esse estado rompido da membrana nunca foi visto, é só temido por todo mundo que sabe como isso funciona. E como eu falei, né, a gente tem aí vários estados da membrana, muitos deles narrativos, a gente pode usar eles para descrever as situações, descrever as cenas, usar essa inspiração até para pensar como seria uma cena, né, colocar um pouco mais de terror, deixá-la um pouco mais suave, enfim, existem efeitos mecânicos no caso da membrana arruinada, que os monstros ficam mais fortes, os rituais também, mas também existe a parte narrativa de membrana intacta, membrana rompida, que pode ser usada mais para dar um charme na sua história e deixar as pessoas mais presas no que você está querendo contar. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse tipo de mecânica e desse tipo de narrativa, dessa parte mais lore, mais estrutural ali de história do Ordem, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, que vocês sabem que eu tô sempre lendo e trocando essa ideia com vocês. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando de regras, de parte de história, montando fichas, respondendo perguntas, enfim, a gente tem muita coisa para falar aqui do Ordem e eu espero que vocês estejam aqui pra gente trocar essa ideia junto, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.